Você já parou para pensar no que realmente importa na vida? Muitas pessoas passam anos, às vezes toda a vida, preocupadas em guardar dinheiro, economizar cada centavo, trabalhar sem parar para garantir que não vão ficar sem nada quando forem velhas. Esse medo de acabar sem dinheiro na velhice é tão grande que, às vezes, elas esquecem de aproveitar o presente, de viver de verdade. É como se tivessem uma mochila cheia de moedas, mas nunca abrissem para pegar uma só para fazer uma viagem, um passeio ou até mesmo para um sorvete em um dia quente de verão. A pergunta que fica é: vale a pena acumular tanto assim se no final a gente não aproveita a vida? É exatamente essa ideia que Bill Perkins traz para a gente refletir no livro Morra Sem Nada, ou em inglês, Die with Zero. Bill Perkins é um investidor e empresário que já viu muita coisa na vida. Ele sabe bem como é a sensação de trabalhar duro, juntar dinheiro e ainda assim sentir que o tempo está passando rápido demais. O que ele percebeu e que compartilha com a gente é que a vida não deve ser uma corrida para ser o mais rico do cemitério. Pode parecer estranho pensar assim, mas o objetivo não é deixar um monte de dinheiro guardado para nunca usar. O que realmente importa é maximizar a satisfação e as experiências que temos enquanto estamos vivos. Imagine que a vida é como um grande pote de sorvete. Você pode escolher guardar um pouco para depois, mas se esperar demais, o sorvete vai derreter e você vai acabar sem nada. Por outro lado, se você comer tudo de uma vez, vai se sentir mal. O segredo é comer na medida certa, no momento certo, para aproveitar cada colherada. Perkins nos desafia a pensar diferente sobre o dinheiro e o tempo. Em vez de só juntar cada centavo e deixar para aproveitar tudo quando estiver velho, ele sugere que a gente planeje como usar o dinheiro para criar memórias incríveis, conhecer lugares novos, aprender coisas que sempre quisemos, estar com as pessoas que amamos. E tudo isso de um jeito que não deixe a gente sem nada quando realmente precisar. Por exemplo, ele fala de pessoas que decidem esperar a aposentadoria para fazer aquela viagem dos sonhos. Mas quando chega a hora, a saúde já não permite aproveitar direito. Ou então, ficam tão preocupadas em economizar que perdem momentos importantes com a família, como as risadas das crianças, os abraços apertados, as histórias que só se contam ao vivo. Isso é, no fundo, um desperdício enorme. Para entender melhor, pense em uma história real. Um senhor chamado João trabalhou a vida toda como pedreiro. Ele sempre economizou muito, guardou dinheiro para a aposentadoria, mas nunca viajou, nunca saiu para jantar com os amigos ou fez algo diferente. Quando finalmente se aposentou, percebeu que estava sozinho, sem energia para fazer o que sempre sonhou. Por outro lado, há a história da Dona Maria, que sempre guardou um pouco de dinheiro, mas usava outro tanto para passear com a família, para conhecer parques, museus, para fazer pequenas aventuras no fim de semana. Ela não ficou rica, mas tinha uma vida cheia de momentos felizes e histórias para contar. Bill Perkins nos convida a encontrar um equilíbrio, para que a gente não seja como o João, que acumulou muito, ou como a Dona Maria, que aproveitou muito, mas também cuidou do futuro. O livro Morra Sem Nada é como um guia que ajuda a gente a pensar nessa balança entre dinheiro e tempo. Ele mostra que a gente deve usar o dinheiro como uma ferramenta para viver melhor, e não como um objetivo final. A ideia central é clara: o melhor legado que podemos deixar não é um cofre cheio, mas uma vida cheia de experiências que fizeram o nosso coração bater mais forte. É como se a gente tivesse uma conta bancária de momentos felizes, e o saldo fosse o que realmente importa. Se você gosta de entender livros que mudam a forma de pensar, aqui no canal Fearless Hub a gente traz sempre conteúdos assim
que ajudam você a crescer, aprender e aproveitar a vida ao máximo. Por isso, já aproveita para se inscrever e não perder nenhum episódio. Afinal, a vida é curta demais para ser vivida com medo e longa demais para ser desperdiçada. Agora, imagine se a gente pudesse planejar a vida para que no fim, ao invés de deixar um monte de dinheiro guardado, a gente deixasse histórias incríveis, amizades verdadeiras, viagens inesquecíveis e momentos que fizeram valer a pena cada segundo. É isso que Bill Perkins quer mostrar com Morra Sem Nada. Ele nos convida a repensar o que significa riqueza, para que a gente não perca tempo acumulando o que não vai usar, mas sim aproveitando o que realmente importa, a vida. E então, preparado para descobrir como viver melhor, gastar o seu dinheiro com sabedoria e garantir que, quando chegar a hora, você morra com zero arrependimentos, zero dúvidas e, principalmente, zero dinheiro guardado sem sentido? Vem comigo, que essa jornada está só começando. Imagine por um momento que a vida é como um grande álbum de fotografias, cheio de momentos especiais, risadas, descobertas e aventuras. Cada página que você vira não é apenas uma imagem congelada no tempo, mas uma fonte viva de alegria, que pode aquecer seu coração mesmo anos depois de ter acontecido. Essa é a ideia central da regra, do livro Morra Sem Nada de Bill Perkins, que nos convida a repensar a forma como encaramos o dinheiro e o tempo, focando naquilo que realmente importa, as experiências de vida positivas. Muitas pessoas passam a vida inteira correndo atrás do dinheiro, como se ele fosse o objetivo final. Trabalham duro, acumulam riquezas, mas esquecem que o dinheiro é apenas uma ferramenta, uma espécie de energia vital, que serve para alimentar as experiências que nos fazem sentir vivos. Perkins nos lembra que, ao contrário do que muitos pensam, o dinheiro não é um fim em si mesmo, mas um meio para criar memórias que vão render frutos ao longo de toda a nossa existência. Pense no dinheiro como uma bateria carregada de energia. Se você guardar essa energia para usar apenas no futuro, ela pode acabar perdendo força. Ou pior, você pode nunca ter a chance de usá-la. Mas se você usar essa energia para fazer coisas que trazem alegria, aprendizado e conexão com outras pessoas, essa energia se transforma em algo muito maior. Experiências que continuam a render juros ao longo da vida, através das memórias que ficam. É isso que Perkins chama de dividendo de memória, memory dividend. O conceito de dividendo de memória é fascinante porque mostra que as experiências são como um investimento que nunca perde valor. Ao contrário do dinheiro guardado na poupança, que pode ser corroído pela inflação, as boas memórias aumentam seu valor com o tempo. Por exemplo, uma viagem inesquecível com amigos, uma tarde divertida com a família, ou até mesmo um desafio superado que te ensinou algo novo, são experiências que continuam a te beneficiar muito depois de terem acontecido. Vamos imaginar a história de Ana, uma mulher que sempre valorizou o dinheiro como um símbolo de segurança. Ela passou anos guardando cada centavo, evitando gastar com lazer ou viagens, acreditando que assim estaria garantindo um futuro tranquilo. Porém, quando chegou aos 60 anos, Ana percebeu que tinha uma conta bancária razoável, mas poucas lembranças felizes para contar. Ela não tinha histórias emocionantes para compartilhar, nem momentos marcantes que a fizessem sorrir ao pensar no passado. O dinheiro estava lá, mas a vida parecia vazia. Agora pense em Carlos, que também se preocupava com dinheiro, mas escolhia usá-lo para criar experiências. Ele viajava com a família, fazia cursos que o interessavam, conhecia novas culturas e pessoas. Mesmo quando não podia gastar muito, buscava pequenas aventuras no dia a dia, como um piquenique no parque ou uma caminhada diferente. Hoje, aos 60 anos,
Carlos tem um álbum mental repleto de momentos que o enchem de gratidão e alegria. Seu dividendo de memória é enorme e o acompanha em todos os momentos. Perkins nos ensina que, para maximizar as experiências positivas, precisamos entender que o tempo é tão valioso quanto o dinheiro, e muitas vezes ainda mais. O dinheiro pode ser ganho de novo, mas o tempo perdido jamais volta. Por isso, investir em experiências enquanto temos saúde e energia é fundamental. Isso não significa gastar sem controle, mas sim usar o dinheiro de forma consciente para enriquecer a vida com momentos que valem a pena. Um exemplo prático é reservar parte do orçamento para viajar, mesmo que sejam viagens simples, como conhecer uma cidade próxima ou explorar um parque natural. Essas experiências criam memórias duradouras, que, ao serem revisitadas, trazem uma sensação de felicidade e realização. Outro exemplo é investir em cursos, hobbies ou atividades que tragam prazer e aprendizado, porque eles alimentam a mente e o espírito, gerando dividendos de memória que aumentam a autoestima e o bem-estar. Além disso, as experiências compartilhadas com outras pessoas têm um poder ainda maior de gerar dividendos de memória. Um jantar com amigos, uma festa de aniversário, uma conversa profunda com um ente querido são momentos que fortalecem os laços e criam histórias que podem ser contadas e recontadas, ampliando seu valor emocional. O dinheiro gasto nessas ocasiões não é perdido. Pelo contrário, ele retorna multiplicado em forma de conexões humanas e felicidade. Para ilustrar ainda mais, pense no que acontece quando você assiste a um filme que marcou sua infância, ou escuta uma música que estava tocando em um momento especial da sua vida. A emoção que surge não vem do objeto em si, mas da memória associada àquela experiência. Isso é o dividendo de memória funcionando. As experiências que você viveu continuam a pagar juros emocionais, enriquecendo sua vida muito tempo depois. Por isso, a regra 1 nos desafia a não acumular dinheiro apenas por acumular, mas a enxergá-lo como uma ferramenta para criar uma vida cheia de significado e alegria. É como se o dinheiro fosse a semente e as experiências, a flor que nasce dela. Sem plantar a semente, não há flor. Guardar a semente para sempre sem semear é perder a chance de ver a beleza que ela pode gerar. Também é importante lembrar que as experiências não precisam ser grandiosas ou caras para terem valor. Um passeio no parque, uma conversa sincera, uma caminhada pela praia, um momento de silêncio observando o pôr do sol. Tudo isso são experiências que alimentam a alma e podem gerar dividendos de memória incríveis. Às vezes, o que mais importa não é o luxo ou a quantidade, mas a qualidade e a intenção por trás do momento vivido. Conforme você começa a aplicar essa regra na sua vida, vai perceber que o foco muda. O que antes parecia importante, como acumular objetos ou dinheiro, passa a ser menos relevante diante da riqueza das experiências vividas. E essa mudança de perspectiva traz uma sensação de liberdade e plenitude, porque você está investindo no que realmente importa: sua felicidade e suas memórias. Portanto, ao pensar no seu futuro, lembre-se de que a melhor forma de garantir uma vida plena não é só acumulando dinheiro, mas investindo em experiências que vão continuar a te beneficiar emocionalmente. Use seu dinheiro como um meio para criar histórias que serão suas companheiras para sempre. Assim, quando olhar para trás, vai ter muito mais do que cifras para mostrar. Terá uma vida rica em momentos que valeram a pena, um verdadeiro legado de alegria e aprendizado. Essa é a essência da regra 1 do Morra Sem Nada. Enxergar o dinheiro como energia vital para viver plenamente, valorizando cada momento e acumulando um dividendo de memória que nunca perde valor. Afinal, no final das contas,
O que levamos dessa vida não são os bens materiais, mas as memórias que construímos e o impacto positivo que tivemos em nós mesmos e nas pessoas ao nosso redor. Existe um momento na vida em que entender o valor do tempo e das experiências pode transformar completamente a maneira como vivemos. A regra 2 do livro Morra Sem Nada nos convida a investir em experiências cedo, antes que a idade e as circunstâncias limitem nossas possibilidades. E essa ideia é muito mais profunda do que simplesmente gastar dinheiro em viagens ou momentos de lazer. Trata-se de reconhecer que certas vivências têm janela de oportunidade que se fecha com o passar dos anos. Imagine um jovem de 20 anos, cheio de energia, saúde e vontade de explorar o mundo. Com uma mochila nas costas, ele pode atravessar países, dormir em hostels, fazer amizades com pessoas de culturas completamente diferentes, aprender idiomas e vivenciar situações que jamais experimentaria em outra fase da vida. O mochilão nessa idade tem um sabor único, porque o corpo aguenta o ritmo acelerado, a mente está aberta e o espírito é mais corajoso. Agora imagine esse mesmo jovem guardando dinheiro só para um cruzeiro aos 70 anos. Claro, um cruzeiro pode ser maravilhoso, relaxante, confortável, mas será que oferece o mesmo impacto transformador e o mesmo crescimento pessoal que uma aventura cheia de desafios e descobertas? Provavelmente não. Isso acontece porque algumas experiências exigem um tipo específico de condição física e mental, que não pode ser reaproveitada depois. É como plantar uma árvore. Se você esperar demais para semear a semente, pode não aproveitar a sombra ou os frutos que aquela árvore poderia oferecer. Investir em experiências cedo é plantar essas sementes no momento certo, para colher o máximo durante a vida. Viajar, aprender, se desafiar, conhecer pessoas diferentes, se abrir para o novo, tudo isso enriquece a alma, cria memórias eternas e traz aprendizados que dinheiro nenhum compra. Mas não pense que investir em experiências significa apenas gastar com aventuras. Pode ser um curso que você faz na juventude, uma mudança de cidade para estudar, um projeto que te desafia e te faz crescer. O importante é que essas ações sejam feitas no tempo adequado, aquele em que você pode tirar o máximo proveito delas. Se deixamos para depois, quando o corpo cansa e as responsabilidades aumentam, perdemos a chance de viver plenamente. Agora, indo para a regra 3, que é, de certa forma, uma provocação. Mire no zero. Essa regra desafia a ideia tradicional de que devemos acumular dinheiro para deixar uma herança gorda, ou simplesmente guardar uma fortuna no banco para garantir segurança. A provocação está em pensar que, se ao morrer você tem dinheiro sobrando, isso significa que você trabalhou de graça por aquelas horas que dedicou a ganhar esse dinheiro e que desperdiçou energia vital que poderia ter sido usada para viver mais intensamente. Parece estranho, não é? Afinal, fomos ensinados a economizar, a guardar para emergências, para a aposentadoria, para o futuro dos filhos. Mas o que o livro nos mostra é que a verdadeira segurança financeira não está em acumular dinheiro para morrer com ele, mas sim em usar esse dinheiro para viver bem, para aproveitar a vida ao máximo e só então deixar o patrimônio zerado. A ideia é simples. O dinheiro é um meio para um fim, e não um fim em si mesmo. É claro que o medo de ficar sem dinheiro, conhecido como longevity risk, ou risco de longevidade, é real e compreensível. Afinal, ninguém quer passar dificuldades financeiras em uma idade avançada, quando a saúde pode estar debilitada e as oportunidades de trabalho escassas. Por isso, a maioria das pessoas acaba economizando demais, vivendo uma vida mais restrita do que gostaria, por medo do amanhã. Elas se privam de pequenos prazeres, deixam de fazer aquela viagem dos sonhos, evitam gastar com lazer,
tudo em nome de uma suposta segurança futura. Mas será que essa segurança vale o preço da frustração e da vida não vivida? Pense em uma senhora que trabalhou a vida toda, poupou cada centavo e, quando finalmente se aposentou, tem medo de gastar seu dinheiro porque acha que pode durar mais 20, 30 anos. Ela acaba ficando em casa, evitando viajar, deixando de lado os hobbies que tanto gostaria de retomar. O resultado? Uma vida cheia de dinheiro parado e poucos momentos de alegria. Essa é a armadilha do excesso de economia. Por outro lado, existem exemplos práticos de pessoas que encontraram o equilíbrio. Imagine um homem que, após planejar cuidadosamente sua aposentadoria, decide investir parte do seu dinheiro em experiências que sempre sonhou. Fazer um curso de culinária na Itália, viajar para conhecer familiares distantes, aprender a surfar na praia. Ele não está gastando de forma irresponsável, mas sim usando o dinheiro para viver momentos que enriquecem sua vida. Assim, quando chegar o momento de descansar, ele terá vivido plenamente. E se sobrar algum dinheiro, ótimo. Se não sobrar, também estará tudo bem, porque o propósito do dinheiro foi cumprido. A mensagem que fica é clara. É importante planejar para não faltar dinheiro, mas também é essencial planejar para não sobrar dinheiro demais. A vida é feita de ciclos e momentos, e cada fase pede um tipo diferente de investimento, seja em experiências, seja em segurança financeira. A sabedoria está em encontrar o ponto ideal entre os dois extremos, entre o medo que paralisa e a imprudência que arrisca tudo. Quando pensamos nessas duas regras juntas, percebemos que elas se complementam. Investir em experiências cedo ajuda a evitar o arrependimento de não ter vivido o que poderia, enquanto mirar no zero nos convida a refletir sobre o verdadeiro propósito do dinheiro: ser um instrumento para uma vida bem vivida, e não um peso que carregamos até o fim. Afinal, não faz sentido acumular riquezas se não pudermos desfrutar delas plenamente. É como aquela frase famosa: não é o quanto você ganha, mas o quanto você vive. O dinheiro existe para permitir que vivamos, não para nos aprisionar. Por isso, aproveite as oportunidades que a juventude oferece, invista em experiências que te transformam e lembre-se de que o objetivo final é usar seus recursos para criar uma vida rica em significado e felicidade. Assim, quando chegar o momento de partir, você poderá dizer que morre sem nada, não porque foi pobre, mas porque usou tudo para viver o melhor possível. Muitas vezes, quando pensamos em dinheiro e no futuro, nossa mente vai direto para essa ideia de acumular o máximo possível, como se juntar moedas fosse a única forma de garantir uma vida tranquila. Mas a verdade é que só guardar dinheiro não é suficiente, principalmente quando falamos da longevidade, ou seja, do tempo que vamos viver. Imagine que você está construindo um castelo de areia na praia. Você pode fazer uma muralha alta e forte, mas, se uma onda gigante chegar, ela pode destruir tudo em um instante. Acumular dinheiro é como erguer essa muralha, mas o que precisamos são de ferramentas que nos protejam das ondas inesperadas da vida, especialmente aquelas que vêm com o passar dos anos. Essa é a essência da quarta regra: usar ferramentas para mitigar o risco de longevidade em vez de apenas acumular dinheiro por medo. O risco de longevidade é a chance de você viver mais tempo do que o esperado e acabar ficando sem dinheiro para se sustentar. Parece até bom demais viver muito, não é? Mas se o dinheiro acabar antes da vida, o que fazer? Por isso, especialistas recomendam usar instrumentos financeiros chamados anuidades. Você já ouviu falar delas? São como um contrato que você faz com uma seguradora. Você paga um valor hoje e ela garante uma renda mensal vitalícia para você, mesmo que viva até os 100 anos. Vamos pensar em um exemplo para entender melhor. Imagine o João,
que hoje tem 60 anos e guardou uma boa quantia de dinheiro para aposentar e doar para a aposentadoria. Ele tem medo de que, se viver até os 90, acabe sem dinheiro. Então, ele decide comprar uma anuidade. A partir do momento que ele começa a receber essa renda, não importa quanto tempo viva, ele terá uma quantia fixa todo mês para pagar suas contas. Isso dá uma segurança enorme, porque o João não precisa se preocupar se vai ficar rico ou pobre lá na frente. Ele sabe que terá um valor garantido para sobreviver. Agora, alguém poderia pensar: mas não é melhor só guardar o dinheiro e ir gastando aos poucos? O problema é que, se você viver mais do que imaginava, seu dinheiro pode acabar. E se viver menos, pode parecer que perdeu a oportunidade de usar esse dinheiro para algo mais interessante. A anuidade funciona como um seguro contra a incerteza da vida. É como se fosse um colete salva-vidas financeiro, que te mantém seguro mesmo em águas turbulentas. Claro que as anuidades não são perfeitas para todo mundo. Elas têm custos, e o valor que você recebe pode ser menor do que o que teria se investisse o dinheiro de outra forma. Mas para quem quer garantir uma renda estável e não quer se preocupar com o risco de viver muito, são uma ferramenta poderosa. É importante entender que o objetivo não é ter o máximo de dinheiro acumulado, mas sim garantir uma vida confortável e segura, sem medo de ficar na mão. Passando para a quinta regra, que está diretamente ligada à forma como lidamos com o dinheiro na família. Muitas pessoas acreditam que a melhor maneira de ajudar seus filhos é deixar uma herança grande quando morrerem. Mas, na prática, isso nem sempre faz sentido. Pense bem. Se você deixar uma herança para seus filhos quando eles tiverem 60 anos, qual é o impacto real disso na vida deles? Provavelmente, eles já terão passado pelo momento mais importante para usar esse dinheiro: comprar uma casa, pagar uma boa faculdade, montar uma família. O dinheiro tem o que chamamos de utilidade máxima, quando é usado no momento certo. Para a maioria das pessoas, esse momento é entre os 25 e 35 anos. É nessa fase que os desafios financeiros são maiores, porque é quando se começa a construir uma vida adulta. Comprar um apartamento, ter filhos, investir na carreira. Se você der dinheiro nessa fase, o impacto será muito maior do que se esperar até os 60 anos deles, quando a vida já está mais estabilizada. Vamos contar a história da Ana para ilustrar isso. Ana é mãe de 2 filhos, Lucas e Mariana. Quando eles tinham 30 e 28 anos, respectivamente, Ana decidiu ajudá-los comprando a entrada da casa própria. Ela sabia que esse seria o momento em que o dinheiro faria mais diferença, porque eles estavam começando a vida, tinham empregos novos e queriam formar suas famílias. Com essa ajuda, Lucas e Mariana conseguiram comprar seus apartamentos, o que trouxe uma estabilidade enorme para eles e suas famílias. Agora, imagine se Ana tivesse decidido deixar esse dinheiro só para quando morresse, quando eles tivessem 60 anos. Além de não ter o mesmo impacto, poderia até gerar problemas. Por exemplo, Lucas e Mariana poderiam ter que alugar casas, pagar mais juros em financiamentos ou até mesmo deixar de investir em outras áreas da vida por falta de dinheiro. A herança foi importante, mas o momento da ajuda fez toda a diferença. Além disso, ajudar os filhos no momento certo pode fortalecer os laços familiares e evitar conflitos. Muitas vezes, quando o dinheiro é deixado só na herança, ele pode causar desentendimentos entre irmãos ou até mesmo problemas legais. Já quando a ajuda é dada durante a vida, de forma planejada e consciente, ela contribui para o crescimento e o sucesso dos filhos, sem gerar ressentimentos. Outro ponto importante é pensar além da família. A caridade. Muitas pessoas têm vontade de ajudar causas importantes, mas esperam até o final da vida para doar grandes quantias. O ideal
é fazer isso quando o impacto for maior, ou seja, quando as organizações ou as pessoas que precisam podem realmente usar esse dinheiro para transformar vidas. Por exemplo, doar para uma ONG que promove educação para crianças em situação de vulnerabilidade pode mudar o futuro dessas crianças, dando a elas oportunidades que nunca tiveram. Dá para pensar na história do Pedro, que decidiu apoiar projetos sociais enquanto estava vivo. Ele sabia que, se esperasse para doar tudo depois de morrer, a ajuda poderia demorar, ou até não chegar para quem realmente precisava. Com as doações feitas durante a vida, Pedro viu de perto o impacto de seu dinheiro, participou das iniciativas e se sentiu realizado por contribuir para um mundo melhor. Então, quando pensar em dinheiro e em herança, lembre-se: o melhor é dar no momento em que o dinheiro pode fazer a maior diferença. Seja para seus filhos, para você mesmo ou para causas que você acredita, o tempo é um aliado poderoso. Guardar dinheiro e doar só depois da morte é como plantar uma árvore e só colher os frutos quando não estiver mais aqui para aproveitar. Em resumo, a quarta regra nos ensina a usar ferramentas inteligentes, como as anuidades, para garantir uma vida financeira segura e confortável, sem depender só do medo e da acumulação. Já a quinta regra mostra a importância de pensar no impacto do dinheiro no tempo certo, ajudando os filhos ou a caridade quando o benefício for máximo, e não só deixando uma herança para um futuro distante. Essas lições nos convidam a olhar para o dinheiro não como um fim, mas como um meio para alcançar segurança, felicidade e impacto positivo na vida das pessoas que amamos. Afinal, o valor real do dinheiro está no que ele pode proporcionar hoje e no legado que construímos com ele, bem mais do que na quantidade que acumulamos para um dia distante. Muitas vezes, a vida parece passar rápido demais, como um filme acelerado em que mal conseguimos acompanhar cada cena. É fácil cair na armadilha de viver no piloto automático, aquele modo em que fazemos as mesmas coisas todos os dias, sem parar para pensar se o que estamos fazendo realmente importa ou nos traz felicidade. A regra 6 nos alerta para que não deixemos a vida passar assim, sem consciência. Ela nos convida a parar, olhar para dentro e avaliar constantemente três aspectos fundamentais: nossa saúde, nosso dinheiro e nosso tempo livre. Esses três elementos são como os pilares que sustentam a nossa existência, e cuidar deles é cuidar da nossa própria vida. Pense na última vez que você acordou e simplesmente fez tudo no automático. Talvez tenha se levantado, escovou os dentes, tomado café, ido para o trabalho ou escola e repetido a mesma rotina de sempre, sem sequer se perguntar se aquele dia podia ser diferente, mais significativo. Isso acontece porque nosso cérebro gosta de economizar energia, e criar hábitos automáticos ajuda nisso. Mas o problema é que, vivendo assim, podemos deixar passar oportunidades preciosas de crescimento, de alegria, de mudança. Avaliar a saúde, por exemplo, não é só ir ao médico uma vez por ano. É perceber como você se sente no dia a dia, se está cuidando do corpo com alimentação adequada, exercícios e descanso. Imagine um carro que você dirige todos os dias. Se não fizer a manutenção, trocar o óleo, calibrar os pneus, ele vai quebrar no meio do caminho. Com o corpo é igual, e a saúde é o que nos permite aproveitar tudo o que a vida oferece. Ignorar pequenos sinais de cansaço, dor ou desânimo é como deixar o carro rodar com um tanque vazio. O dinheiro é o segundo pilar, e aqui a avaliação precisa ser honesta e constante. Não se trata apenas de quanto você ganha, mas de como você administra o que tem. É fácil cair na armadilha de gastar tudo sem pensar no futuro ou de acumular sem aproveitar o presente. Uma boa analogia é imaginar que o dinheiro é como água em um balde. Se você não controla o fluxo,
ele pode acabar vazando sem que perceba. Avaliar suas finanças regularmente ajuda a garantir que você tenha segurança para viver e realizar seus sonhos, sem ficar preso a dívidas ou preocupações que roubam a paz. Por fim, o tempo livre é um dos recursos mais valiosos que temos e, muitas vezes, é o mais negligenciado. Trabalhamos, estudamos, cuidamos de responsabilidades e, quando sobra um tempinho, acabamos gastando com distrações superficiais ou nem percebemos que o tempo passou. Avaliar o tempo livre significa refletir sobre como você está usando esses momentos. Está descansando, se divertindo, aprendendo algo novo ou apenas deixando o tempo escorrer sem propósito? Saber equilibrar trabalho, obrigações e lazer é fundamental para uma vida plena. Quando combinamos essas avaliações constantes da saúde, do dinheiro e do tempo livre, começamos a ter mais controle sobre a nossa vida. Passamos a fazer escolhas conscientes, que nos levam para onde queremos e não apenas para onde o hábito nos empurra. Essa consciência é o antídoto contra o piloto automático. Mas como organizar tudo isso na prática? É aí que entra a regra 7, que nos apresenta a ideia dos baldes de tempo, ou time buckets. Essa técnica é muito poderosa, porque nos ajuda a olhar para a vida de uma forma mais ampla e planejada, dividindo-a em períodos, como se fossem baldes onde colocamos experiências, objetivos e momentos especiais. Imagine que a vida é um grande livro, e cada década é um capítulo diferente. Os 20 anos, os 30 anos, os 40, e assim por diante. Cada capítulo tem seu próprio ritmo, suas oportunidades e desafios. A ideia dos baldes de tempo é justamente pensar: o que quero colocar neste capítulo da minha vida? Quais experiências quero viver agora, enquanto estou nessa fase, antes que o tempo passe e eu perca a chance? Por exemplo, vamos pensar na experiência de ir à Disney com os filhos. Parece algo simples, mas quando analisamos com a técnica dos baldes de tempo, percebemos que faz mais sentido ir quando as crianças são pequenas, porque é nessa fase que elas vão aproveitar e lembrar com mais entusiasmo. Se você deixar para ir quando seus filhos já forem adolescentes ou jovens adultos, talvez eles não tenham o mesmo interesse, e a experiência pode perder a magia. Ou seja, a oportunidade existe, mas precisa ser alocada no balde certo, no tempo certo. Outro exemplo é aprender a surfar. Talvez você sempre sonhou em pegar uma onda, mas nunca teve coragem ou tempo. Se você deixar para tentar aprender na sua velhice, pode ser que o corpo não responda tão bem, ou que você tenha outras limitações. Então, esse sonho faz mais sentido ser colocado no balde dos seus 20 ou 30 anos, quando ainda está mais fácil se aventurar fisicamente. Essa técnica ajuda a evitar arrependimentos, porque nos força a planejar a vida de forma mais inteligente, aproveitando cada fase para aquilo que ela oferece de melhor. É como se cada balde tivesse um tamanho limitado, e se você não colocar as experiências certas nele, elas simplesmente desaparecem com o tempo. Muitos de nós já ouvimos histórias de pessoas que, na velhice, lamentam não ter viajado mais, não ter passado mais tempo com a família ou não ter investido em si mesmas. Isso acontece porque deixaram para depois aquilo que podia ser feito agora. Com os baldes de tempo, podemos visualizar nossa vida como um conjunto de oportunidades que precisam ser agarradas no momento certo. Além disso, essa técnica não serve apenas para grandes experiências, mas também para as pequenas coisas que dão sentido ao cotidiano. Pode ser aprender a cozinhar um prato especial, dedicar tempo para um hobby, fortalecer amizades ou simplesmente cuidar da saúde física e mental. Cada balde de tempo tem espaço para isso, e planejar com essa consciência ajuda a ter uma vida mais equilibrada. Vale lembrar que os baldes de tempo não são rígidos, como um cronograma fixo. Eles são flexíveis, permitem ajustes conforme as circunstâncias mudam.
A vida é cheia de surpresas, e a ideia é estar atento para aproveitar as janelas que se abrem, sem perder o foco no que realmente importa. Quando unimos a regra 6 e a regra 7, criamos uma combinação poderosa para uma vida mais consciente e planejada. Ao não viver no piloto automático, avaliando constantemente nossa saúde, dinheiro e tempo livre, estamos cuidando dos pilares que sustentam nossa existência. E ao pensar na vida em baldes de tempo, dividindo-a em décadas e alocando experiências certas para cada fase, garantimos que não deixaremos para depois o que é importante agora. Imagine que você está segurando sua vida nas mãos, com vários potes à sua frente, cada um representando um período diferente. Em cada pote, você pode colocar momentos felizes, conquistas, aprendizados, memórias afetivas. A escolha é sua. Você pode deixar esses potes vazios, esperando que o tempo faça o trabalho, ou pode decidir com intenção o que vai colocar em cada um, fazendo sua vida se tornar um mosaico rico e significativo. No final, não se trata apenas de viver mais, mas de viver melhor. De transformar o tempo que temos em algo que faz sentido, que nos enche o coração e nos deixa em paz. A vida não é um passeio automático. É uma aventura que merece ser vivida com atenção, planejamento e coragem para fazer escolhas que refletem quem realmente somos e o que realmente queremos. Por isso, aprenda a sair do piloto automático, a olhar para sua saúde, seu dinheiro e seu tempo livre com olhos atentos e comece a pensar sua vida em baldes de tempo. Assim, você estará mais preparado para criar uma jornada cheia de significado, sem arrependimentos, aproveitando cada fase com sabedoria e alegria. Afinal, o tempo é o nosso recurso mais precioso e cabe a nós decidir como usá-lo. Muitas pessoas acreditam que a receita para o sucesso financeiro é simples: ganhar mais, poupar mais, investir mais e assim por diante, sempre crescendo seu patrimônio sem parar. Mas a verdade é que existe um momento na vida em que continuar a aumentar seu patrimônio pode não ser a melhor escolha. É aí que entra a regra 8. Saiba quando parar de crescer seu patrimônio. Parece contraintuitivo, não é? Afinal, quem não quer ficar cada vez mais rico? Mas a vida não é só sobre acumular dinheiro. É sobre usar esse dinheiro para viver bem, aproveitar as coisas que realmente importam. Imagine que você está subindo uma montanha. No começo, o caminho é íngreme. Você se esforça muito para chegar ao topo. Mas quando você alcança o pico, o que faz sentido? Continuar subindo, mesmo que não tenha mais montanha, ou começar a descer, aproveitando a vista e o que conquistou? Na sua vida financeira, esse pico é o momento em que seu patrimônio está suficiente para garantir a segurança e o conforto que você deseja. A partir daí, o foco muda. Em vez de acumular mais, você começa a pensar em gastar de forma inteligente. Para entender melhor essa ideia, vamos pensar em um exemplo real. Imagine uma pessoa que começou a trabalhar cedo, economizou com disciplina por muitos anos, investiu com sabedoria e, aos 50 ou 60 anos, atingiu uma reserva financeira que permite viver tranquilamente sem precisar trabalhar. Nesse ponto, continuar a investir cada centavo pode fazer sentido para alguns, mas para muitos é hora de aproveitar os frutos do esforço, viajar, passar mais tempo com a família, investir em hobbies, ajudar outras pessoas, fazer cursos ou até começar um projeto que sempre sonhou. É importante compreender que dinheiro parado, guardado sem propósito, perde um pouco da sua magia. O valor do dinheiro está em sua capacidade de proporcionar experiências e segurança. Por isso, saber quando parar de crescer o patrimônio é uma forma de inteligência financeira e emocional. Além disso, essa regra também está ligada à sua tolerância ao risco e à qualidade de vida. Quando você está no começo da jornada, pode se arriscar mais,
porque tem tempo para se recuperar de eventuais perdas. Mas depois que você já construiu uma base sólida, correr riscos desnecessários pode comprometer tudo o que conquistou. É como se você estivesse em uma ponte estreita que já atravessou até a outra margem. Voltar para buscar mais pedras pode ser perigoso. Por isso, saber o momento de parar e começar a usufruir é tão importante quanto saber o momento de começar a poupar e investir. Falando em riscos, chegamos à regra 9. Assuma grandes riscos cedo, não tarde. Essa regra é uma extensão natural da anterior e se baseia no conceito de assimetria do risco ao longo da vida. Quando você é jovem, o risco é seu aliado, porque o tempo está ao seu favor. Se você errar, tem tempo para aprender, se recuperar e tentar de novo. Se você acertar, pode construir uma base sólida para o futuro. Já quando você está mais velho, o tempo para a recuperação é menor, então correr grandes riscos pode ser muito perigoso. Vamos usar um exemplo para explicar isso melhor. Imagine duas pessoas que querem abrir um negócio. Uma delas tem 20 anos, cheia de energia, ideias e tempo pela frente. A outra tem 50 anos, com responsabilidades como família, casa e talvez uma aposentadoria se aproximando. Se o jovem empresário abrir um negócio que não deu certo, pode perder dinheiro, mas ainda terá muitos anos para tentar outra coisa, aprender com os erros e até conseguir sucesso mais tarde. Já o empresário de 50 anos pode não ter essa mesma margem de tempo e pode estar arriscando não só dinheiro, mas a sua segurança financeira e da sua família. Essa diferença faz toda a diferença na hora de tomar decisões. Quando você é jovem, vale a pena apostar em projetos grandiosos, mesmo que pareçam arriscados. Pode ser abrir uma startup, mudar de cidade para estudar ou trabalhar, investir em conhecimento que hoje parece caro, mas que trará retorno lá na frente. É claro que assumir riscos não significa agir sem pensar ou se jogar no desconhecido sem preparação, mas sim usar o tempo como uma vantagem para explorar oportunidades. Outro exemplo que ajuda a Paiá a entender essa regra é o investimento em ações. Quando você começa a investir jovem, pode comprar ações de empresas que parecem voláteis ou arriscadas, porque sabe que, ao longo dos anos, o mercado tende a se recuperar e crescer. Se você esperar até os 50 anos para investir, pode preferir opções menos arriscadas, como a renda fixa, justamente porque o tempo para esperar a recuperação de perdas é menor. Assim, assumir riscos cedo é uma estratégia que pode maximizar seus ganhos e seu aprendizado. Além disso, assumir riscos jovens tem um impacto positivo na sua mentalidade e no seu desenvolvimento pessoal. Arriscar-se significa sair da zona de conforto, enfrentar desafios, aprender com erros e aprimorar habilidades. Isso cria uma resiliência que será útil para toda a vida. Muitas pessoas que alcançaram grandes conquistas começaram com riscos audaciosos quando eram jovens. Steve Jobs, por exemplo, largou a faculdade para criar a Apple, um movimento arriscado que mudou sua vida e o mundo. Por outro lado, esperar demais para se arriscar pode fazer com que oportunidades passem e o medo aumente. É importante lembrar que os riscos devem ser calculados e conscientes. Isso significa estudar, planejar, buscar conhecimento e estar preparado para lidar com as consequências. O risco não é um salto no escuro, mas sim um passo corajoso em direção aos seus objetivos. Quando você é jovem, o custo do erro é menor, porque o tempo ainda trabalha a seu favor. Com o passar dos anos, esse custo aumenta e o risco deixa de ser tão vantajoso. Assim, as regras 8 e 9 se complementam de forma natural. Enquanto a regra 8 ensina a reconhecer o momento certo para parar de acumular e começar a aproveitar, a regra 9 recomenda que, no começo da jornada,
você aproveite o tempo para assumir riscos que podem transformar sua vida. Juntas, elas mostram que a vida financeira não é uma corrida sem fim, mas um caminho que exige sabedoria para saber quando acelerar, quando desacelerar e quando mudar de direção. Por fim, vale lembrar que cada pessoa tem um ritmo e uma história própria. O importante é estar atento aos sinais, aprender a ouvir suas necessidades e planejar de forma consciente. Crescer o patrimônio é fundamental, mas saber quando parar é essencial para viver uma vida plena. Assumir riscos cedo é uma oportunidade que poucos aproveitam, mas que pode definir o seu futuro de uma forma surpreendente e positiva. Então, use o tempo a seu favor, arrisque com sabedoria e saiba desfrutar o resultado do seu esforço no momento certo. Essa é a verdadeira arte de construir uma vida financeira saudável e feliz. Quando olhamos para trás, no fim da nossa vida, o que realmente vai importar? Será o número que aparece em nossa conta bancária, aquele saldo sempre a nos provocar ansiedade e insatisfação? Ou será a coleção de momentos que acumulamos, as histórias que vivemos, os sorrisos que compartilhamos e as marcas que deixamos no coração das pessoas que amamos? A verdade, profunda e inescapável, é que a vida não é um extrato financeiro, não é uma planilha de ganhos e perdas. A vida é uma tapeçaria rica e complexa, tecida com as experiências que escolhemos viver, com as memórias que construímos e com o amor que distribuímos. Imagine um velho baú, guardado no sótão de uma casa antiga. Ele está cheio de objetos, fotos desbotadas, cartas amareladas, brinquedos gastos pelo tempo. Cada item dentro daquele baú carrega uma história, um momento vivido, um pedaço da vida de alguém. Agora, pense que o saldo bancário é apenas um papel, um número que desaparece assim que a conta é zerada. O que ficará para contar sua história quando o último dia chegar? Não serão os zeros no banco, mas sim os fragmentos dessa caixa de memórias que você ajudou a montar. A vida é feita para ser vivida, e não acumulada. Cada experiência, por mais simples que pareça, tem o poder de transformar, de nos ensinar e de nos conectar. Quantas vezes um pôr do sol assistido com um amigo, uma conversa sincera durante um café, uma viagem improvisada, ou até mesmo um abraço apertado salvaram o seu dia. Essas pequenas grandes coisas são os verdadeiros tesouros, os juros compostos da alma. Eles crescem no coração, multiplicam-se em alegria e deixam um legado que o dinheiro jamais poderá comprar. Às vezes, ficamos presos na rotina, naquela sensação de que o tempo escapa entre nossos dedos como areia fina. Trabalhamos duro, poupamos cada centavo, planejamos o futuro sem perceber que o presente está passando rápido demais. É como se estivéssemos no piloto automático, dirigindo um carro sem prestar atenção no caminho, apenas focados no destino, que no fim das contas é inevitável para todos nós. Mas, e se em vez de só sonhar com o futuro ou lamentar o passado, decidíssemos viver o agora? E se hoje, neste exato momento, você escolhesse investir em experiências que realmente importam? Planejar uma experiência não significa gastar tudo o que você tem, mas sim se permitir o luxo de viver algo que alimente sua alma. Pode ser uma viagem simples para um lugar que você sempre quis conhecer, um jantar com amigos que há tempos não vê, um curso que desperte uma paixão adormecida, ou até mesmo um dia dedicado a cuidar de si mesmo e dos seus sonhos. O importante é sair do automático, romper a rotina e abrir espaço para o novo, para o inesperado, para o que faz o coração bater mais forte. O dinheiro, afinal, é apenas um meio, não um fim. Ele deve servir para facilitar a vida, para construir pontes que nos levem até as pessoas e experiências que realmente importam. Gaste com quem você ama,
Invista naqueles momentos que viram histórias para contar, naquelas risadas que ecoam na memória e no carinho que aquece o peito. O maior legado que você pode deixar não é um saldo bancário, mas sim um rastro de amor e de vivências que inspiram quem fica.